Bom dia, galera, tudo bem? O professor Luiz aqui novamente para mais uma videoaula com vocês. Lembrando que a saudade continua, espero que a gente esteja junto o mais breve possível, né? Enquanto isso não ocorre, a gente vai fazendo o que nos é permitido fazer, né? Então vamos lá. Nosso último encontro, a gente trabalhou com questão de porcentagem, enfim. Hoje a gente dá sequência a isso, que é uma continuidade da porcentagem, para falar um pouquinho de juros, né? Que é uma operação financeira que cai demais em prova. Então vou tentar fazer uma abordagem o mais simples possível para a gente poder estar visualizando isso e safando as questões que forem aparecendo para a gente. Depois da nossa explicação aqui, vocês vão estar no site aí do curso disponibilizado para vocês uma lista de exercícios para estar fixando esse conteúdo. Tá? Vamos para cá. Juros simples. Olha como é que eu abordei essa questão de juros simples. Quando você deposita ou empresta uma certa quantia denominada capital por um certo tempo, recebe como uma compensação por essa quantia uma coisa chamada juros. Então funciona mais ou menos assim. Você vai fazer um empréstimo, né, ou depositar um determinado valor. Numa operação financeira, como é que funciona isso? Nada sai de graça. Então, esse valor ele vai ter uma compensação. Essa compensação é o que a gente chama de juros. Tá? Essa compensação é proveniente de uma taxa de porcentagem. Porcentagem nós já vimos em aulas anteriores, então a gente não vai ter essa dificuldade. Lembrando aquele símbolozinho de porcentagem que vai aparecer em alguns momentos para a gente, por exemplo aqui, ó, 90%, isso significa que você tem uma fração centesimal ali, é o 90 sobre 100, onde o seu denominador é 100, que você pode utilizar como fração centesimal ou pode transformar em número decimal. Tá? Transformar em número decimal é fazer essa divisão por 100 e trabalhar com o número com a vírgula. Tá ok? Então, vamos lá como é que funciona isso. A fórmula mais fácil que eu tentei mostrar para vocês, em alguns livros a abordagem acaba sendo a mesma, é dessa maneira aqui, ó. J igual a CIT. O que significa isso? Juros igual a capital vezes uma taxa vezes um período de aplicação. Então, J igual a CIT, para a gente ficar no macetezinho aí de gravar essa fórmula. CIT, aí vamos ver o que cada uma dessas letrinhas significam, né? O C vem de capital, que é a sua quantia empregada ou emprestada, ou seja, vai ser aquele valor pelo qual você vai começar a fazer as suas compensações. O I é a taxa, que vai ser a porcentagem envolvida naquele período. O T é o tempo, então é um período de empréstimo. Lembrando sempre que quando você vai fazer uma operação financeira, tanto o período quanto a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo. Poxa, o que você está querendo dizer com isso? A taxa vai ser uma taxa de porcentagem, então você vai ter 10%, 15%, 90%, 100%, mas só que essa taxa é aplicada em determinado período, então vai ser 10% ao dia, ou ao mês, ou ao trimestre, ou ao ano. Tá? Então, quando você estabelece essa taxa de porcentagem em determinado período, quando você vai estabelecer na fórmula um período, um prazo para que isso aconteça, tem que ser o mesmo período de tempo. Então, se você tem porcentagem ao dia, você tem que ter o período de dias. Se você tem a porcentagem ao mês, você tem que ter período mensal. Se você tem porcentagem ao ano, você tem que ter o seu tempo lá em anos também. Isso a gente vai ver com o passar dos exercícios aqui. O J, logicamente, significa os juros, que vai ser a renda obtida a partir daquele valor lá, que é o seu capital inicial. Tá? Então, o juro agora a gente já pode pensar que é sempre essa compensação. É uma renda obtida a partir de um capital inicial aplicado a uma taxa de juros em determinado período de tempo. Vamos aos exemplos para a gente fixar isso e desvendar de uma vez por toda o que a gente está falando. Calcular o juro produzido por um capital de R$5.000 empregado a uma taxa de 90% ao ano durante 2 anos. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que está acontecendo no problema e estabelecer os dados que você tem, que o problema está nos fornecendo. Vamos lá. Eu tenho aqui, já adiantei para a gente, juro. É justamente o que ele está pedindo, ó, calcular o juro produzido. Então, no juro aqui eu coloquei uma interrogação para que a gente possa entender que está procurando aquilo ali. Capital, falei que o C é o capital inicial, 5.000.
taxa 90% ao ano. Nota o seguinte, eu abreviei isso aqui, ó. Em cima está aqui, ao ano. Então, ao ano, A. Período, que é o tempo, 2 anos. Coloquei 2A aqui. Nota o seguinte, taxa e período estão na mesma unidade de tempo. Então, não vou ter que me preocupar em estar transformando ninguém. Posso aplicar direto a fórmula e tentar solucionar isso. Qual a fórmula eu vou usar? Aprendemos aqui que o juro é igual a capital vezes a taxa vezes o período. Então, vou reproduzir aqui. Juro igual a capital vezes a taxa de porcentagem vezes o período. Então, está ali a fórmula para a gente aplicar. Vamos colocar cada qual no seu devido local. O juro, por exemplo, não sei quem é. Continua sendo J mesmo. No lugar do capital, entra 5.000. Beleza. No lugar da taxa, 90%. Como é que eu vou estabelecer esse 90%? Aí fica a critério de cada um. Pode colocar como a fração centesimal, pode colocar como número decimal, você vai escolher. Eu vou preferir colocar como fração centesimal, então 90 sobre 100. Eu acho que vai facilitar um pouquinho nossos cálculos. Vezes o período, vezes 2, que são os 2 anos ali de aplicação. Então, como é que vai ficar isso aqui? Olha como é que fica legal quando você utiliza, nesse exemplo em especial, essa fração centesimal. Você pode cortar, ó, 2 zeros do 5.000 com a fração centesimal aqui, ou seja, você está simplificando isso aí por 100. Sobra pra gente 50 vezes 90 vezes 2. Quando a gente efetuar esse cálculo aqui, essa multiplicação, esse produto, nós vamos achar 9.000. Ou seja, quando pede para calcular o juro produzido por um capital de R$5.000 empregado a taxa de 90% ao ano durante 2 anos, você tem um juros de 9.000. A sua compensação financeira vai ser de 9.000. Então, podemos estabelecer uma resposta aqui, direta, de R$9.000. Tá? Espero, então, que esse exemplo tenha sido bem tranquilo para a gente. No segundo momento, coloquei aqui um segundo exemplo para a gente tentar fazer uma variação de atividade. Então, como é que ficou aqui? Ó? Calcular o juro produzido por um capital de R$10.000 empregado a taxa de 3% ao mês durante 1 ano. Qual vai ser o mistério dessa questão? Vamos lá. Primeiro, extrair os dados do problema. Eu quero calcular o juro, então, mesma coisa do problema anterior. O juro está com uma interrogação aqui porque eu não sei qual é. Capital. Capital empregado, R$10.000. Então, capital, 10.000. Taxa de 3% ao mês. 3% AM ao mês. Durante 1 ano. Período 1 ano. Qual o bizu dessa questão? A gente percebe que a taxa e o período não estão na mesma unidade de tempo. Então, nós precisamos fazer uma transformação aqui. E a gente observa, 3% ao mês, como é que eu escreveria ao ano? Teria que ser 3/12 do ano para fazer. Não ficaria muito interessante trabalhar dessa maneira. Mas eu posso pegar ano e transformar em mês, que vai ficar bem mais fácil. Nós sabemos que um ano ele tem, na verdade, 12 meses. Então, eu posso trabalhar agora com a taxa e o período de tempo na mesma unidade. Vamos ver como é que vai ficar, então. Juro igual a capital vezes a taxa vezes o período. Então, juro estou procurando, mantive ali. Meu capital, 10.000. Taxa, 3% ao mês. Então, eu vou continuar utilizando a fração centesimal, 3 sobre 100. Vezes, agora o período, ao invés de 1 ano, eu tenho 12 meses. Ficou tranquilo também, ó. Posso continuar fazendo aquela simplificação, ó. 2 zeros aqui do 10.000, 2 zeros aqui do 100. Sobra para mim 100 vezes 3 vezes 12. Um produtozinho simples de ser trabalhado. Fazendo aqui a realização disso, 3.600 de juros. Nossa resposta, nesse caso então, R$3.600, que foi essa quantia compensatória
produzida por esse juro aí de 3% ao mês durante um ano de aplicação. Aquela quantia de R$10.000 vai gerar R$3.600. Então, peguei dois exemplos calculando os juros, ou seja, usando a mesma praticidade da fórmula, só que uma não precisei transformar, porque nós tínhamos lá as unidades de taxa e período na mesma unidade de tempo, e aqui eu precisei fazer uma transformaçãozinha simples. Então, isso tem que ter muita atenção na hora de estar resolvendo os problemas. Às vezes a gente passa batido com isso aqui e acaba achando uma resposta inconveniente no final. E essas respostas inconvenientes, como as questões que nós vamos realizar nos concursos são de múltipla escolha, provavelmente essa resposta inconveniente está lá para ferrar você. Tá? Então, muita atenção na hora de estar resolvendo esses problemas. Olha o exemplo 3. Qual o capital que em 4 meses rendeu R$ 11.520 de juros, a taxa de 96% ao ano? Então, como é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Tenho capital a ser procurado nesse momento. Tem um período de tempo aqui de 4 meses. O juro que eu tenho nessa realização, R$ 11.520. E a taxa eu tenho de 8% ao mês. Como é que eu descobri que eu tenho 8% ao mês de taxa? Vamos ver se a gente consegue desvendar isso. Olha o que ele falou para a gente, que nós teríamos aqui 96% ao ano. Mas o ano tem o quê? 12 meses. Peguei 96, dividi por 12 e achei 8% ao mês. Então, cada mês rendendo 8%, no ano total eu teria 96% do ano. Então, realizando isso aqui, sabemos que juro é igual a capital vezes a taxa vezes o período. No lugar de juro, agora eu tenho juro, 11.520. Então, 11.520. Que é igual, capital, estou procurando, então vou manter o C aqui. Minha taxa aqui, 8% ao mês, então 8 sobre 100. Vezes, qual é o período? 4 meses, vezes 4. Então, nós temos essa situação algébrica aqui para estar resolvendo. O que nós podemos fazer aí? Bom, de cara, a gente pode escrever o seguinte, 11.520 igual, faz o produto aqui, ó, 32 vezes o capital dividido por 100. Então, não realizei simplificação alguma até então. Apareceu uma proporção para a gente resolver. Proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou seja, aquela nossa multiplicação cruzada, né? Se eu fizer a multiplicação cruzada aqui, ó, eu vou ficar com, vou passar aqui para o lado, 32C igual, multiplicar por 100, só andar com as casas decimais ou acrescentar 0. 11.520, acrescentando 2 zeros, tenho lá 1.152.000. Capital é igual a 1.152.000 dividido por 32. Essa divisão nos dá 36.000. Ou seja, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é um capital de R$36.000 que vai em 4 meses, sendo 8% ao mês, gerar R$11.520. Tá? Então, peguei um exemplo agora onde a variável deixou de ser os juros, como no exemplo 1 e 2, e passou a ser o capital inicial, a procura do capital inicial. Então, uma variaçãozinha das questões, da maneira pela qual a gente utiliza a fórmula. Vou fazer mais uma variação de exercício. No exemplo 4, olha o que eu tenho. Durante quanto tempo ficou empregado um capital de R$45.000 que rendeu R$8.100 de juros a taxa de 2% ao mês? Tá. Retirando os dados desse problema, agora ele quer saber o tempo de aplicação de um capital inicial de R$45.000 que rendeu um juros de 8.100, a taxa aplicada de 2% ao mês. Então vamos lá. Juro igual a capital vezes a taxa vezes o
período. O que eu vou ter aqui? Juro, 8.100 igual capital, substituo por 45.000. A taxa, 2% ao mês, então 2 sobre 100, vezes o período, que é o T, eu mantenho a variável T ali. O que eu posso fazer aqui? Ó, apareceu números grandes aqui com zeros no final, eu posso simplificar. Ó. Cortei de um lado e de outro, ou seja, fiquei com 8.100 igual a 450 vezes 2 vezes T. Como eu posso mexer com isso aqui? 8.100 igual a 450 vezes 2 vezes T, nós vamos ter 900T. T vai ser igual a 8.100 dividido por 900. Pode simplificar aqui, ó, ficou 81 dividido por 9. 81 dividido por 9 deu 9. Qual vai ser a nossa resposta? São 9 meses de aplicação financeira, que num capital inicial de R$45.000 rendeu um juros de 8.100 a 2% ao mês. Tá? Então espero, galera, que a gente tenha conseguido aí desvendar essa questão de juros simples. Tá? Fiz algumas variações de atividades, lembrando que vai ter uma lista disponível para vocês, para que estejam treinando isso aí. Tá? Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Forte abraço e até a próxima.